Minha amiga, muito bom dia. Pode dar início, por favor. Bom dia. A mensagem de hoje de Pastorino fala o seguinte: a cooperação é uma das coisas mais sublimes da vida, mas a interferência é uma das mais desagradáveis. Ajude sem interferir. Não imponha seu ponto de vista quando ajuda alguém. A cooperação ajuda, a interferência atrapalha. Então, coopere com todos, mas sem interferir em sua maneira especial de agir e de pensar. Não temos direito de interferir na vida de ninguém. Então fala da cooperação sem interferência. Eu me lembrei, né, que os mentores espirituais, eles cooperam conosco, mas eles não interferem, né? Livre-arbítrio, Porque respeito. eles respeitam as nossas individualidades. Sim, e eu sempre digo, livre-arbítrio é aquele presente maravilhoso que Deus dá e nem ele toma. Você pode fazer o que você quiser desde o seu livre-arbítrio, desde que não interfira de outrem. Sim. Pode mandar ver, Melina. Então assim, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus primeiramente por essa oportunidade benfazeja, agradecer aos benfeitores espirituais responsáveis por este trabalho. Não podemos deixar de agradecer ao nosso Mestre Jesus, a Maria de Nazaré, ao nosso anjo da guarda, que nos orienta, né, que ajuda na direção das nossas vidas. Senhor, obrigada por esta oportunidade, mas nós vamos te pedir também. Abençoe a cada pessoa que está aqui nesse estudo, estamos eu e Cris, que as meninas que não puderam participar, onde quer que elas se encontrem, que elas possam ser abençoadas, que elas nesse exato momento possam estar sentindo essas bênçãos que jorram de tua mão, Senhor Jesus, acalentando a cada um de nossos corações. Abençoe assim, Senhor, também toda a nossa vizinhança, todos os irmãos que estão no planeta Terra, pois todos nós que aqui nos encontramos precisamos do teu amor, da tua compreensão e de entendimento para saber que o Senhor sempre nos proporciona o melhor. Senhor Jesus, vamos pedir que os médicos espirituais fluidifiquem as nossas águas, colocando o lenitivo necessário para o nosso corpo físico, espiritual e mental. E assim, Senhor, vamos pedir a tua permissão para iniciarmos o evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, meu amor, pode dar início. Tá aparecendo umas coisas aqui. Peraí, Cristina. Mas quando vai Resolvi. passar um rabo aqui, tá? Ah, Eu estou no quarto com os gatos, por causa da Ginger, né, da obra. Esse rabo aqui é o do Boris, que ele é meio intrometido. é. O estudo de hoje é Marcos, né, capítulo 7, versículos 31 a 37, que é a cura de um surdo e gago de Decápolis. E vem falando o seguinte: e ele, tomando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E, tirando-o à parte de entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe o proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se de sobremaneira, diziam: Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. E aí, na pesquisa de hoje, mais uma vez, Emmanuel, né? O livro não tem aparecendo ele na capa, não, mas o livro é Bênção de Paz, Psicografia de Chico Xavier, capítulo 35, que diz, o título é Ouçamos Também. E aí, como sempre, né, Emmanuel primeiro cita o versículo, depois ele descreve sobre. Depois, erguendo os olhos aos céus, Jesus disse, Efatá, que quer dizer abre-te. A palavra do Cristo ao surdo e gago intimava-lhe as faculdades do espírito a se abrirem para a vida. Quanto de nós hoje precisamos consagrar atenção ao divino apelo? Quantos problemas cruciam a alma?
por trancá-la às sendas libertadoras que a experiência oferece. Encerrados quase sempre no poço do eu, nada mais lobrigamos que a sombra das ilusões que nos afazemos, esbanjando tempo e força em lamentáveis reclamações. O Senhor nos solicita a descerrar passagens no mundo íntimo, a fim de que os dons inefáveis da espiritualidade superior nos enriqueçam de alegria e de luz. Necessário verificar se carregamos sentimentos, raciocínios, olhos, ouvidos, lábios e mãos, fechados ao entendimento e ao serviço. Indispensável abrir o coração à bondade, o cérebro à compreensão, a existência ao trabalho, o passo ao bem, o verbo à fraternidade. Não só isso, imperioso abrir igualmente o livro edificante ao estudo, a bolsa, a beneficência, a capacidade, a cooperação e o caminho à hospitalidade. O sol, para sustentar o mundo, pede horizontes abertos. Diante do enfermo do espírito, encarcerado em si próprio, disse Jesus: abre-te. Saibamos acolher a advertência sublime e, perante a luz do infinito amor de Deus, rompamos a clausura do eu e ouçamo-la também. Isso está no Reformador de 64, né, na página 270. Então, ele vem falando, né, que isso é uma advertência para todos nós que estamos fechados no nosso eu, no nosso egoísmo, e não escutamos, né, a palavra do Cristo. Né? Quanto tempo já teve que Jesus esteve aqui encarnado entre nós e o ensino ainda não foi aprendido com o coração, né? Às vezes a gente sabe o que é, entende, mas não consegue praticar esse ensinamento, porque nós estamos abrigados no nosso eu, na nossa individualidade. Pastorino deve falar bastante sobre essa questão, né? Então, assim, eu achei bem interessante que ele diz que o Senhor solicita, né, que nós temos que abrir o nosso coração à bondade. E a gente sabe que quando a gente pratica o amor, nós estamos próximos da lei de Deus. Né? Quando nós nos afastamos dessa lei de amor, nós sofremos, porque a gente faz algo que é errado e depois a gente tem que consertar. E vem falando da importância da gente trabalhar, né? E acolher essa advertência que Jesus fez, né, ao homem lá, que serve para todos nós, humanidade terrena. Fazendo esse estudo, eu estava meditando sobre uma coisa. Porque você está falando da gente se abrir. Desculpe o som, que é o som da Matita aqui, deve estar vazando. A gente se abrir aos ensinamentos do Cristo, certo? Mas eu estava pensando comigo, a gente fala, pô, a gente já está em 2023, 2000 anos que Cristo esteve até e a gente ainda não aprendeu, comete os mesmos erros e tudo mais. Mas eu estava pensando comigo, quantos milhares de anos a gente não ficou ainda no campo da animalidade? Então, quando a gente entra para o reino nominal, para a gente se desfazer dessa animalidade, isso vai demandar provavelmente mais alguns milhares de anos. E a gente, na realidade, aqui, quer dizer, segundo a minha concepção, eu acho que a gente ainda está dando os primeiros passos. E quando eu falo assim, a gente já deve ter algumas centenas, milhares de anos como ser humano, mas ainda isso é primeiros passos diante do que seria atingir a angelitude. Então, é natural que a gente seja ainda tão distante desse ideal crístico, mas a gente acaba se cobrando tanto, a gente acaba exigindo da gente pulos evolutivos, que são pulos evolutivos, que a gente tem que ter a paciência, aquilo que eu brinco, não matei ninguém, sabe? Que eu brinco sobre isso, mas na animalidade a gente matava e morria pela violência, para sobreviver. Então, isso que o Cristo veio trazer para a gente, e ele veio trazer, a gente pode dizer praticamente que nos primórdios da humanidade, que quando ele veio, a humanidade ainda ela era uma humanidade bárbara. Você tinha, mesmo assim, as chamadas civilizações adiantadas, como Grécia, Roma, eram bárbaros, viviam de guerra, não pode ter isso, essa coisa toda.
Então, ele veio trazer esse ensinamento, mas na amorosidade dele, eu tinha plena consciência de quantos milhares de anos seriam necessários, primeiro, que aqueles ensinamentos fossem compreendidos, que hoje, estudando, a gente sabe que ainda está longe para caramba de ser compreendido na sua totalidade, e mais outros tantos milhares para serem vivenciados. Então, meditando sobre tudo isso, eu cheguei a essa conclusão: a gente precisa ter auto-perdão, paciência, sabe? Resignação de saber que ainda tem muita animalidade na gente, muita. E a gente tentar ser civilizado, civilizado, abdicar da barbárie, eu acho que é esse nível que a gente está. Que o planeta está, que a humanidade está, que nós estamos. Da gente abdicar e começar a ter horror à barbárie. E quando a gente vê violência e tudo mais, se a gente se escandaliza, é porque a gente está aprendendo a ter horror a essa barbárie. E é isso que a gente tem para hoje. Querer ir muito além disso, eu cheguei à conclusão que ainda é cedo para a gente. Porque aqui, aí eu vou pegar Pastorino, mas eu vou fazer uns resumos do resumo, porque acabou que foram várias páginas, mas aí eu vou resumir mais ou menos o que ele falou. Ele vai falar essa coisa do gago, porque ele não fala surdo-mudo, ele fala surdo e gago. Porque surdo, quem é? Aquilo que você falou, aquela pessoa está são ensimesmada em si, que ela não ouve a sua voz interna do seu Cristo interno. Ele está tão vivenciando essa materialidade, essa vida material, a animalidade em si, que ele ainda não consegue ouvir a sua voz crística. Então, ele não tem. Então, ele é surdo a isso. Então, quando Jesus vai lá tocar-lhe os ouvidos para que se abra aquilo, para que ele possa entrar em contato com esse Cristo interno, para começar a ter algum entendimento. E eu acho legal que ele fala o seguinte: ele não fala mudo, ele fala gago. O que é o gago? É aquele que não fala corretamente, certo? Aquele que tem dificuldade para falar. Então, ele coloca aqui o gago, deixa eu ver aqui. Bom, essa parte eu vou ler um pouquinho, vamos lá. Ao chegar é apresentado uma personagem surda e gaga, para que a individualidade a cure. A surdez física simboliza aquele que não consegue ouvir a voz interna da verdade. E a gagueira, aquele que, apesar desse defeito, quer dizer, o defeito da audição, pretende ensinar o caminho certo às criaturas. Então, ele vai colocar isso. O gago é aquele que ainda não... Porque ele é surdo, então ele não ouviu ainda, mas ele ainda pretende falar ao outro. Então, essa é a dificuldade do não falar corretamente, né? Eu me sentia gaga. Ou seja, aquele que fala incorretamente. Portanto, o modelo dos pregadores que ainda não tiveram contato com a grande realidade, que ainda não mergulharam na consciência cósmica, que ainda não se unificaram ao Cristo. Ou seja, de certa forma, ele está colocando aqui que todos os pregadores, todos os grandes, entre aspas, as pessoas que têm projeção na realidade, gente, a enorme maioria deles são gagos, porque a enorme maioria deles ainda não tem essa vivência desse seu Cristo cósmico dentro de si. Então, é todo mundo gago, assim, no geral. Pouquíssimos não foram e não são. Ainda não se unificaram ao Cristo. Só podem falar gaguejando, não física, mas espiritualmente, para pronunciando as palavras pelo meio, mas ensinando somente meias verdades. E isso porque, sendo surdos, esses surdos entre aspas, surdos à voz interna do Cristo, só conhecem as coisas através de gestos materiais. Quem está falando da leitura dos livros, dos estudos de escritura ou de qualquer outro livro sagrado da sua religião, mas não a vivência interna. Então, nisso torna todos nós gagos. Jesus retira, ele começa dizendo que retira essa pessoa da multidão, levando à parte. Naturalmente, a primeira coisa a fazer num caso desses é chamar o homem ao isolamento da meditação, fora da multidão, a fim de que no silêncio possa realizar-se um encontro místico com o Cristo interno. Depois, coloca seus dedos nos ouvidos
revelando a bondade do Cristo, que estende misericordiosamente suas mãos para que possa ser mais bem ouvido. Olha que bonito. Esse gesto de colocar os dedos no ouvido é esse gesto amoroso de estender as mãos. A seguir, cuspindo ou emitindo saliva, aí aqui ele vai explicar o seguinte, porque eu também estranhei quando eu li aqui que Cristo cuspiu para depois tocar a língua, etc. Mas ele explica aqui que na tradição rabínica, a saliva tinha poderes curativos, ou seja, emitindo de si intensas vibrações de amor. Toca-lhe a língua, rompendo-lhe o freio, para que possa proferir corretamente as palavras, isto é, para que possa revelar as verdades com correção. Ou seja, se ele consegue, o Cristo, esse Cristo que a gente fala como individualidade, retirar-se da multidão para meditar, fazer esse encontro místico, aí sim essa pessoa vai poder realmente falar as verdades eternas. Elevando, então, sua tônica ao máximo, ou seja, erguendo os olhos aos céus, profere a palavra, e a palavra aqui no sentido de palavra como alusão ao som criador. Efatá, isto é, abre-te. O sentido do termo é revelador da necessidade da criatura nesse ponto. É exatamente a de abrir os canais superiores do espírito para a união com Cristo. Observe-se um pormenor de sumo interesse para a nossa vida prática. Cristo, ao ver que o homem era surdo à voz interna e ensinava meias verdades, não tem uma palavra sequer de condenação. Não faz silenciar, não despreza. Ao invés, chama-o à parte para abrir o caminho certo da evolução, para ajudá-lo, para reajustá-lo à verdade. E aqui, foi essa parte que eu li, é que eu tive esse insight. Cristo não vai reprimir, porque ele entende que isso daí é um caminho evolutivo lento, que ali a pessoa não está fazendo isso por maldade, é porque era o que tinha, é o tal do que tem para hoje. Eu só ensino aquilo, as minhas verdades, que ainda não consigo, não tenho evolução espiritual para vivenciar verdadeiramente. O resultado dessa ação do Cristo é que o homem teve seus ouvidos abertos à voz divina e então falava corretamente, pregando certo, divulgando as verdades reais, ensinando as verdadeiras realidades. O final da história revela o êxito da cura. O acontecimento é visto e comentado por todos, aclamado o autor como a bondade encarnada. Também deste texto deduzimos que o Cristo, que em nós reside, está pronto a ajudar-nos, abrindo-nos os ouvidos para que aprendamos, estendendo as mãos para guiar-nos pelo caminho certo para encontrá-lo, desde que o desejemos, a fim de assimilar seus ensinamentos silenciosos e profundos e poder, então, divulgá-los corretamente. Ali termina com uma pergunta: quando chegará a nossa vez? E aí, quando chegar a nossa vez, quando chegar a nossa hora de já ter conseguido nos livrar dessa animalidade, desse processo doloroso, que não é fácil, esse processo lento e gradual de nos livrarmos da nossa animalidade. Porque a gente vem milhares de anos acostumados àquilo. Então, cada coisa que a gente consegue se livrar é um passinho a mais que a gente deu. Isso teve um custo para a gente, de aplicação, de autodisciplina, de estudo, porque é isso aqui mesmo, é a compreensão das coisas. Primeiro, a gente estuda a letra. Primeiro, a gente vai ter o conhecimento da nossa razão daquilo, para depois vivenciar, para depois chegar ao nosso coração. E aqui, eu acho lindo que ele fala, porque essa chama crística, quando nós acho que ela é bem mais ativada quando a gente entra no reino nominal, ela está ali para nos ajudar, ela é plena. Ali é o nosso cerne pleno. E ela ali está pronta a nos ajudar. A gente. Eu imagino como se fosse, sabe o quê, Pri? Aquele diamante puro, mas que ele está recoberto pelas impurezas da terra em si. Então, ele está ali brilhando. Cada flechinha que a gente consegue abrir, se a gente evoca ele, aquela luz, aquele brilho
passa pela frestinha para mostrar, ó, cava aqui, aqui tem uma fresta, vai cavando aqui. Então, cada fresta dessa é onde a nossa razão já criou um entendimento racional sobre aquilo. Então, se a gente cava ali, insiste, através da nossa disciplina, a se livrar daquela parte da animalidade, que por entendimento racional a gente já sabe que aquilo é animalidade, aquele brilho interno nos ajuda demonstrando, vem por aqui. Aí eu fiz um paralelo com um defeito gravíssimo que eu nasci, nem sei se eu me livrei dele, acho que sim, mas às vezes acho que não, que eu sempre fui muito ciumenta, Pri. Isso, eu me lembro uma vez no centro espírita, uma colega, né, médium, falando sobre a filha, que a filha não queria doar a boneca dela, que ela nem brincava mais, por ciúme. E ela falou para a filha, fulana, ciúme é coisa de bicho. Não vê a gatinho, o cachorrinho, eles têm ciúme até da comida. Ciúme não é coisa de ser humano. E aquilo deu um clique na minha cabeça, aí eu pensei nisso. A frestinha que se abre é o entendimento de que isso é coisa de bicho. E ali, entendeu? Você vai estudando, aprendendo tudo mais, para tentar cavar, para se livrar daquela animalidade. É ali onde você se livrou, se abriu a brechinha, virou uma fresta maior. E a luz vai brilhando até que, se livrando todas essas camadas de animalidade, um dia esse Cristo brilha. E a gente já vai começar a tentar entrar no reino da angelitude. Que a gente está entrando no reino nominal, a gente está aprendendo a ser humano. Biologicamente, somos seres humanos, mas espiritualmente, se parar para pensar, Pri, a gente deve ser ainda uns 55 ou 50% animal ainda. Concorda? Sim, tudo que você foi falando aí, eu tendo essa ideia de Pastorino, né? Que essa surdez física não deixa escutar o Cristo interior que está dentro de nós, né? Bem legal essa questão do gago que ele fala, né? Que ele não ouviu, mas ele quer falar algo, então ele fala tudo deturpado, porque ele não sabe o que é verdade, né? Ele não ouviu a verdade. Essa questão da gente não ter o contato com a realidade, né? Ainda não está unificado ao Cristo, né? Que somos gagos espirituais, que nós temos um pouco do conhecimento, mas o que tem é o que nós temos para hoje, né? O que a gente conseguiu vivenciar, né? Então, isso que você foi falando, né? Quando você vai pensando, desde lá o homem pré-histórico até agora, muitas mudanças aconteceram, né? A mudança é bem grande. A sociedade, né? Na época que Jesus veio, né? A sociedade ainda era bárbara mesmo, né? Então, lá, os primeiros cristãos, né? Que foram mortos no circo e que nós provavelmente estávamos lá, né, vendo aquelas atrocidades e se divertindo com aquilo. Sim, e pior, e depois os próprios cristãos cometeram as atrocidades com as Sim, cruzadas, as inquisições, etc. então, assim, são outros momentos. Aí, quando você vai vendo toda essa evolução, eu hoje, se eu, assim, se tivesse que participar de algo assim, eu ia ficar chocada, aquilo ia me fazer muito mal, eu não ia me divertir com aquilo, né? Eu não sou Jesus, eu não estou no patamar de Jesus porque está muito longe, por isso que ele é o governador planetário. Mas essas questões de, né, quando tem alguma coisa que aparece na televisão, uma pessoa que foi linchada, né, algo assim, não é algo que choca o nosso coração, né? Então você você não concorda com aquilo, né? E há um tempo atrás eu concordava com aquilo e eu devia linchar ele também, né? Eu ia lá e batia nele também, E, matava a pessoa, chutava. e não é só não concordar. Hoje em dia aquilo nos escandaliza. Aquilo Sim, sim. incomoda. A gente não é indiferente, aquilo incomoda a gente. A gente quer um mundo onde isso cesse. E essa é a nossa evolução do momento. É aquilo que eu falei. A gente está começando a adentrar realmente ao universo de humanidade. A gente está começando a entrar na humanidade. Que ser E humano é isso, fazendo é o bidicário. É, e fazendo essa analogia, eu acho que quando a gente entrar na humanidade, a gente já tem o tal do mundo de regeneração.
né? Porque eu estava até ouvindo uma palestra agora, não sei se o Haroldo que estava falando isso ou Elahá, falando que não vai sendo assim, não é o planeta todo, né? Vão sendo em pedaços, em partes, e depois aquilo vai ser um pouquinho maior. Mas ele, ainda hoje ainda não tem seres primitivos no planeta Terra. Nós não estamos na era primitiva, mas ainda tem alguns resquícios. Sim, meu amor. Então, Por exemplo, você tá morando aí na Alemanha. Você anda pela rua na Alemanha, você não vê, por exemplo, lixo no chão, você não vê as não, pessoas se até desrespeitando, vejo, mas não bem tanto menos que quanto no aqui. Rio. Você vê as É, pessoas mais educadas. E outro dia, meu querido, estava entrando pela rua de trás, que é onde tem a boca de fumo. Gente, tinha um rapaz armado, com um fuzil na mão, e cantando música gospel. É tipo assim, eu escolho Deus, eu escolho Deus. Gente, eu parei e pensei, deu vontade de chegar e dizer, meu querido, que Deus que vocês. Sabe quando passa pela tua cabeça? É claro que eu não fiz isso, né? Porque eu não abdiquei ainda da minha você ia razão levar um para tiro. viver. Mas você fica chocada com aquilo, entendeu? Só Sim, que isso séculos atrás era normal, que estavam lá os sim. cruzados carregando, carregando o símbolo papal, as cruzes, e enfiando lança e espada E nos outros. matando. Sim, e aí a gente vai vivenciar também essa coisa que você está falando da planeta de regeneração, e a gente sabe que para ter essa transição planetária por justiça, até esses espíritos mais bárbaros que escolhem Deus com a arma na mão, precisam estar aqui, vir para a experiência da carne para fazer a sua escolha. Um deles pode dar um salto numa vida só, porque Sim, encontrou um mundo diferente daquele que provavelmente da sua última encarnação. É um mundo bem diferente, onde há a opção de você optar pela não violência, mesmo se tornando vítima, tendo uma vida mais sim. difícil e tudo mais, mas optar pela não violência. E aí está a justiça divina, daquilo que a gente vai voltar para o começo lá, sua primeira leitura. Deus dá o livre-arbítrio, dá Uhum. oportunidade para todos vivenciarem o seu livre-arbítrio. E aí, quando você fala a gente vai ser paulatinamente em vários lugares do mundo, essa transição já começou. Quantas vezes eu vejo assim amigos que viajam? Outro dia uma amiga minha viajou para a Islândia, mandou as fotos de lá, de como a sociedade se comporta e tudo mais. Meu Deus! Sabe, já parece um mundo de regeneração lá. Parece que lá já está, por exemplo, você tem países que não tem mais polícia armada, a polícia não precisa mais entrar armada, não tem mais penitenciária. Ou seja, estão em outro patamar de Uhum. civilização evolutiva que nós. Enquanto nós, aqui, quando eu falo nós aqui, é América do Sul, aliás, todo o hemisfério sul, porque infelizmente, a África foi tão espoliada econômica e socialmente como a América do Sul. Para a gente, nós fomos relegados, de certa forma, para a barbárie pela cobiça do hemisfério norte. E Sim. a gente está vivenciando hoje, nós aqui no Sul, o grande problema da crise climática, com enchentes, deslizamentos, mortes, também, de novo, pela ganância do Norte. Mas no hemisfério norte já existem civilizações, países, sociedades que perceberam que não é assim não dá para viver sem harmonia, não dá para viver sem cuidar do planeta, sem cuidar do outro, etc. Como você falou, são pequenas bolhas, e essas bolhas, a tendência delas, mais Aumentar. Elas vão paulatinamente expandir. se E expandir. tudo leva um tempo, né? E a gente tem que entender, né, que cada um tem um tempo. O meu tempo é diferente do seu, né? É diferente do outro e tentar entender, né? Porque às vezes a gente não entende, né? A gente interfere, né? A gente não coopera, a gente interfere. Como Tem disse o pastorinho no início. isso, que a gente não interfere. E aí, eu vou voltar para uma conversa que eu sempre volto. Por exemplo, no seu caso, você é mãe. E aí volta aquela história do amor materno, da coisa da família, que por mais que você ame alguém, não tem como interferir. Você É, educa não. da criança, mas a partir do momento que criou a sua própria consciência, seu livre-arbítrio, sua autogestão, você já não tem mais essa ascensão para poder interferir demais. Ela Então, faz o que ela quer. Eu posso não concordar, mas eu também não posso fazer nada, né? Porque cada um faz o que quer, né? E e cada aí um faz o que está à sua disposição, né? E cada um tem a sua vontade. A gente tem que lembrar, né? Que somos todos espíritos, né? sim, aí é o aprendizado dela na existência dela e o aprendizado seu, né, e nosso aprendizado de amor materno, de amor, que tem que ser desprendido. E tem que ser esse amor que você falou lá no começo de Deus.
que ele dá tudo, mas diz: é com você, você escolhe. Porque ele tem essa consciência que todos nós somos perfectíveis. Sim, Todos nós vamos virar anjo. Aí vem minha questão, que eu sempre brigo. Não dá para acreditar em Lúcifer e Deus ao mesmo tempo. Porque ele, Pai não amoroso, tem como. não criaria alguém que ele Eu saberia que estava seria ouvindo voltado a aqui mal. mais cedo também que Deus não tem opositor, né? Não, não Cristo tem. tem opositor, sim. Tem mais exemplo. Inclusive, foi o Elahá que estava falando isso. Inclusive, lá no livro Libertação, né, tem aqueles que vão lá contra o Cristo, né, que trabalham contra o Cristo, o trabalho de Cristo, mas que Deus não tem alguém junto dele lá Claro que que tem a não. mesma força, não tem É um possibilidade. Por absurdo. isso que ele é Deus único, né? Mas aí volta. Somos gagos. Somos Sim, gagos. Porque a a gente gente não vai ouve pela e fala letra. uma coisa qualquer. Sim, porque a gente não conseguiu compreender o que é esse amor divino, é tão fora da nossa, é, do nosso alcance, que nos tornamos gagos. Vamos pela letra escrita, simplesmente, e acreditamos nessas fábulas de anjo caído, essas coisas, mas, como você falou, cada um tem seu tempo, cada um tem seu tempo, mas no final está ali, Deus esperando por nós, lá na angelitude, que nós chegaremos mais cedo ou mais tarde, mas chegaremos. E Jesus consegue, né, de acordo com a ascensão dele, né, com a evolução dele, ele consegue enxergar, né, nessa Príscila que tão poluída, tão contaminada, algo que vai brilhar, né, o diamante lá que vai brilhar, mas que hoje ainda não brilha. Por isso que eu digo, tenhamos a capacidade do auto-perdão. Sim, E não sirva de desculpa para tudo, porque é nossa é, obrigação sempre tentar melhorar. fazer o melhor. Mas tenhamos o auto-perdão de saber que vamos falhar, vamos. Falho, cometo erro, deslizo, às vezes cometo o mesmo erro, porque ainda não é meu momento de me livrar daquilo. De querer sempre me livrar, sim, mas nem sempre eu vou Uhum. conseguir, porque tudo tem. E às vezes a gente não aprendeu, né? Tanto que conforme vai passando o tempo, a gente vai falando que vai ficando, vai tendo um pouco mais de sabedoria, porque em algumas situações você não agiria daquela forma. Em Mas outras, sim. naquela época você não tinha a mente que você tem hoje, Sim, né? Quando você é adolescente, você pensa de uma forma. Quando você vai envelhecendo, você tem uma outra visão, um outro olhar. Aí você fala assim, poxa, se naquela época eu tivesse esse conhecimento, eu não teria feito isso. Né? Eu não graças a teria Deus. feito aquilo, não teria feito desse jeito, teria feito de outra forma, mas era o que eu tinha naquela época, né? O A que eu Umbanda, podia era aquilo. Na Umbanda tem uma musiquinha, um ponto que diz assim: tudo tem seu tempo, tudo tem a sua hora, e é por aí mesmo. Vamos seguindo em frente, então, estudando, mas querendo melhorar. O que importa é isso, querendo melhorar e tentando ter disciplina para isso. É a parte que nos cabe. E pronto, É, é o que esperam de nós. Meu amor, se não tem mais nada a quiser não. comentar mais nada, eu vou te pedir, então, para fazer a prece final para a gente escolher o próximo tema. Tá bom? Tá. Então vamos à nossa prece final, agradecendo a Deus por essa oportunidade benfazeja, né? Mais uma oportunidade no qual estivemos reunidos em nome de Jesus. E Jesus esteve aqui no nosso lar conosco, nos auxiliando, nos intuindo, nos abençoando. A cada um que esteve aqui presente. Mas, Senhor, abençoe os nossos irmãos que estão nos hospitais, nossos irmãos que estão nos asilos, nos orfanatos, aqueles irmãos em situação de rua, Senhor Jesus. Abençoe a cada um. Abençoe também aqueles que levam uma comida, levam uma água, levam um sorriso, levam esperança para esses irmãos em situação de rua, Senhor Jesus. Abençoe a cada um deles. Abençoe as nossas crianças. Abençoe os locais que têm extrema violência, para que aqueles que sofrem, Senhor, tenham a certeza de que tu estás com ele. Abençoe os nossos irmãos, né, que passam por dificuldades, aqueles irmãos endurecidos. Abençoe a cada um, Senhor. Que cada um de nós que nos encontramos no planeta Terra possamos sentir esse abraço gostoso, esse acalento e possamos ter força para continuarmos na nossa jornada. E assim, Mestre, pedimos a tua permissão para finalizarmos o Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus.
Ai, graças a Deus, minha querida. Eu queria agradecer muito, porque todo dia é bom, todo estudo que a gente faz é bom. Mas hoje, especialmente, eu achei um dia muito bom, sabe? De umas percepções, pelo menos da minha parte, umas percepções muito boas para me ajudar até no daqui para frente. Vamos lá. Para a próxima semana, a gente vai de João. João. Achou que João é esse? João 6 é grande, ó, de 41 a 59. A murmuração dos judeus. Isso tudo aí, esses insights que eu falei, gente, eu vou ter muito que pensar a esse respeito. Eu vou pensar durante muita a semana a esse respeito sobre isso. Porque a gente quer ter pressa, gente, mas a gente tem que ter humildade de ter a percepção que provavelmente 55% de mim ainda é animal, A sabe? gente quer correr e ainda não sabe nem andar, né? Tá igual Nem criança que andar, está sabe? começando a andar, Sim, que quer dar os primeiros passos e isso está mesmo, lá quer tapão no desesperada. chão. Fica tapão no chão, pronto, ralou a criança. E é isso mesmo, não é isso mesmo quando está começando a andar, tá começando a levantar, Ter ficar de equilíbrio, pé, né? Tá começando a ter equilíbrio, já já quer está correr. querendo pum, 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 foi. A gente está toda hora indo ao chão, quebrando a cara, porque pressa, sabe, de ter a gente autopercepção. E a gente já estudou sobre isso. A primeira coisa é a autopercepção, o autoconhecimento. Para depois, a partir daí, é que a gente vê a melhor aqui, aquela coisa da frechinha. Aqui já tem uma frecha que eu posso começar, aqui tem uma É fresta porque aí na minha sabe, né, camada de qual animalidade. o defeito. Você sabe qual o defeito, porque se você acha que não tem aquele defeito, você não quer consertar, né? Sim, Se você acha sim, que está tudo certo, para que corrigir? Está certo, por que que eu vou corrigir? Mas desde o momento que eu vejo onde tem um erro, assim, mesmo que eu não consiga corrigir aquele erro, aquilo já me chama atenção, né? Já é o primeiro passo. Eu agora vou fazer até uma metaforando aqui, nós somos alcoólatras da animalidade. Porque eu tenho alcoólatras na família, a grande dificuldade é, primeiro, alcoólatras reconhecer-se. O primeiro passo é reconhecer-se alcoólatra. Então, nós somos alcoólatras da animalidade. Porque aí a gente ainda está naquilo de não se reconhecer tão animal, de querer, não, eu sou Já filho se de acha muito Deus. bom, né? Não, eu Poxa, eu sou sou tão filho, boa, por que isso eu acontece sou comigo? eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou escolhida de Deus, eu sou, não sei, sabe, de ter aquela, não, vamos lá A última reconhecer. batatinha do pacote. Sabe, a gente se tem muito alta conta. E aí, isso tudo é filho também de uma coisa humana que animal não tem. Que quando a gente entra no reino nominal, a gente já traz, assim, no nosso âmago, coisas tipo arrogância. Animal não tem arrogância, mas a gente já vem para o nominal com arrogância, que esse não se reconhecer tão animal é arrogância. Se achar, como você fala, a última batatinha do pacote, o escolhido de Deus, é pura arrogância. Porque escolhido de Deus, toda criatura é. Todo Toda, mundo, né? toda. Até o pernilongo que eu mato com prazer é Eu e todo escolhido de mundo. É, eu não sou melhor do que ninguém, eu só estou num estágio evolutivo diferente. Só isso, só estou num degrau diferente, em que tem um monte para baixo, tem muito mais para cima. Mas essa autopercepção que é primordial, a nossa vivência de alcoólatras da humanidade, da animalidade. Alcoólatra moral. Meu amor, muito, muito obrigado. Nada, eu que agradeço, Cris. E vamos que vamos, porque semana que vem, se Deus quiser, tem mais. Tá certo. Beijo no coração. Beijo, Cris.